Na capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora! Boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. São exatamente 6 horas, quase 6 horas e 1 minutinho. Eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5, do AM 1040 e a todos vocês que estão conectados no YouTube, na Capital com você, na nossa live. E hoje, o grande tema, a grande pauta do nosso programa é o empreendedorismo feminino e a coragem. Muita coragem. Sobre isso, eu tenho o prazer e a honra de conversar com a Denise Mantovani, ela que é formada em Direito e é servidora pública federal, escritora, palestrante, mestre em gestão e políticas públicas. Denise, muito obrigada pela sua presença. Que prazer te receber aqui no nosso programa, finalmente. Finalmente, né, Estela? E quem agradece esse convite sou eu. Estou muito feliz em te reencontrar, né, e estar aqui no seu programa. Muito bom. Denise, para as nossas ouvintes te conhecerem, quem é a Denise Mantovani? Estela, Denise Mantovani é mãe, é filha, é mulher, servidora pública federal, como você mencionou. Hoje eu sou diretora na Justiça Federal aqui em São Paulo. Sou escritora, acabei de lançar o meu primeiro livro. Sou palestrante e mentora de mulheres também. E você se considera empreendedora? A gente pode dizer isso? Estela, hoje sim, né? Hoje eu me considero uma empreendedora porque eu realizei o sonho de lançar meu livro, mas durante muito tempo esse empreender era assustador para mim, porque a gente cresce com uma crença limitante de que a venda é algo sujo, né? Eu achava que eu não sabia vender. Depois que eu me formei em Direito, eu prestei concurso público, porque eu falava para todo mundo, se eu for advogar eu vou passar fome, porque eu não sei cobrar. Então, hoje sim, eu me considero uma empreendedora, né? Porque lancei o livro, sou palestrante e mentora de mulheres. E você sempre quis seguir esse caminho, se formar em Direito? De jeito nenhum, Estela, de jeito nenhum. Na minha adolescência, eu queria ter seguido a sua carreira, eu queria ter feito jornalismo, mas considerando que eu morava numa cidade pequena do interior de São Paulo, que hoje tem 25 mil habitantes, à época, Denise, com 18 anos, meu pai falou assim para mim: o que é que você vai fazer como jornalista aqui em Monte Aprazível? À época, meu pai tinha total razão, não critico meu pai, porque a internet não era uma realidade, morar longe dele também não era uma realidade, então eu acabei caindo no curso de Direito, só que o tempo foi passando e a escrita e a comunicação me encontraram. E eu lancei meu livro. E justamente, gostaria de falar sobre o seu livro. Você faz um trabalho incrível com mulheres. Por que você decidiu seguir esse caminho? Porque, Estela, hoje eu gosto de conversar com as mulheres. Por quê? Eu tive um casamento, fui casada durante 8 anos. Depois eu me divorciei. E durante meu casamento eu sofri algumas dores emocionais minhas. E com o tempo eu fui afastando essas dores minhas, né? Após uma jornada de autodescoberta, eu consegui afastar essas dores. Hoje eu me considero uma mulher livre e eu quero passar para as outras mulheres a liberdade que eu tenho hoje. Durante muito tempo eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, eu não sabia quem eu era, eu tive uma crise de identidade muito grande e eu falei assim, esse desconforto não tá legal. Essa não sou eu. Essa não sou eu. Então eu fui em busca da Denise, eu fui em busca da realização dos meus sonhos. Porque hoje, muitas mulheres, se a gente perguntar qual que é o seu sonho de vida, ela não sabe. Ou seja, ela não sabe. Nem parou para pensar. Ela não parou para pensar no sonho dela. E quando você parou para pensar, Denise? Quando eu parei para pensar? Quando eu escrevi meu primeiro artigo.
Meu primeiro artigo eu escrevi no ano de 2016 e meu primeiro artigo se chama Não Sentir Culpa Faz Meu Filho Mais Feliz. Escrevi esse artigo, era uma dor minha, é porque a mulher sente culpa de tudo, né? Se o filho está doente, a mulher se culpa, se a casa não está bem arrumada, a mulher se culpa. Peguei, sentei, escrevi esse artigo em 2016, mas eu tinha vergonha de mostrar esse meu artigo. No ano de 2018, eu fui ousada e mandei esse meu artigo para Marie Claire. Chutei alto. Que legal. Chutei alto. Adoro a Marie Claire, adoro. Um beijo aos meus colegas da Marie Claire, né, Everaldo? E aí, o meu artigo foi publicado na Marie Claire e eu pensei, não escrevo qualquer coisa, né? Acho que eu escrevo bem. Então, esse foi meu primeiro artigo. Depois eu escrevi mais 19 artigos e eu falo que eu transformo aprendizados pessoais em artigos. Porque, afinal de contas, eu só posso escrever sobre aquilo que eu vivi e sobre os meus sentimentos. Por onde você andou, o que você viu, o que você sentiu. As minhas dores, exatamente. Então, assim, eu falo que esse meu livro é a minha cura, ele foi a minha libertação, porque eu fui escrevendo as minhas dores, né, os meus aprendizados e me libertei. E de 2016 para cá, você escreveu vários artigos, você teve esse start em 2016, e aí você compilou, é isso? E publicou o livro. Exatamente. Depois do Não Sentir Culpa Faz Meu Filho Mais Feliz, vieram diversos outros artigos, como, por exemplo, O Medo de Magoar o Outro Pode Paralisar a Nossa Felicidade. Nesse artigo aqui eu conto que eu tinha medo de contar para o meu pai que eu queria me divorciar. É um artigo denso. É um artigo bem pesado esse daqui. E depois veio o aprendizado 3 também, que é realize seus sonhos antes que seja tarde demais. E nesse realize seus sonhos antes que seja tarde demais, eu escrevi após a perda da minha melhor amiga, que eu vi que o tempo é algo que realmente passa muito rápido. Então, falei, agora está na hora de realizar todos os meus sonhos. Comecei a viajar para alguns lugares que eu tinha vontade. E o meu livro também era um sonho meu. E hoje ele está aqui na minha frente. Olha que maravilha, Denise. Olha, a sua história... Ela é impressionante, eu quero muito ler cada um desses artigos, eu quero que você autografe o meu livro, Esse livro será autografado para vocês. A gente tem aqui ouvintes maravilhosas que estão aqui comentando no nosso YouTube, na nossa live. Uma delas é a Carmen Maria. Boa noite, Denise. Boa noite, Carmen. Obrigada pela sua audiência. A Bruna Leite falando, entendamos, um programa top atrás do outro. Bruna, um super beijo para você, eu quero ouvir o seu áudio, quero ouvir sua história também, sua história como empreendedora, como profissional. A Bruna é uma ouvinte muito querida, com quem eu interajo bastante nas redes sociais, e ela disse que vai mandar um áudio hoje, eu tô esperando, hein, Bruna? E você que tem alguma questão, alguma pergunta para Denise, manda aqui pra gente no 11 98334 5777, vou repetir, 11 98334 5777. Agora eu queria continuar a nossa conversa sabendo um pouco mais das histórias desse livro, que deve ser muito saboroso. Tem alguma para compartilhar aqui com a gente? Estela, vou falar de um artigo aqui que é um assunto que eu quero dar voz, né? É o meu aprendizado 19, que eu falo da cultura da rivalidade entre as mulheres. Eu sei que essa palavra rivalidade é uma palavra forte, eu tenho evitado usar essa palavra. Agora eu quero usar a palavra competição, mas no sentido de uma competição saudável para a gente olhar para uma outra mulher e admirar uma outra mulher. Esse artigo, A Cultura da Rivalidade entre as Mulheres, eu escrevi após a minha adolescência tardia, vivida entre os 38 e os 40 anos de idade. Maravilhosa. 2 anos bem vividos. 2 anos muito bem vividos, onde eu desbravei São Paulo. Eu vivi momentos que eu nunca tinha vivido na minha adolescência, morando lá no interior de São Paulo. E nesses meus sábados à noite, eu me assustei com a rivalidade, com a competição feminina. As mulheres se olham
de uma forma diferente. As mulheres competem entre si para ver quem que está melhor vestida. As mulheres competem por homens. E eu achei tudo isso um absurdo. Me doeu ver que uma outra mulher competia com a outra. Então, por isso que eu fiz esse artigo aqui, e que eu quero falar que as mulheres têm que se olhar com mais carinho, com mais empatia, com mais amor. Porque isso é a gente tem que fortalecer essa aliança feminina entre a gente. Porque, afinal, quem ganha com a rivalidade feminina, não é verdade? Sim, nós não ganhamos, nós só perdemos. Sim. Nós, mulheres, apenas perdemos com essa rivalidade toda. O que a gente tem que fazer é olhar para uma outra mulher e pensar assim, essa mulher tá bonita, o que ela fez para estar tão bonita? O que ela fez para ser tão bem sucedida? E eu quero chegar nesse patamar. Ou seja, ela tem que se inspirar, né? Pegar aquele sentimento e entender por que eu estou sentindo aquilo. Exatamente. Na verdade, essa parte emocional é tão importante para qualquer mulher, para qualquer profissional, empreendedora, não é verdade? E esse é um assunto que as mulheres não gostam de tocar nele. Eu sinto isso. Quando eu falo isso com alguém, a mulher não gosta. Mas assim, a gente precisa conversar. Nós somos competitivas, sim, só que a gente precisa se olhar com mais carinho e com mais amor. Isso eu vou falar sempre. Até porque isso faz parte da natureza feminina, né? Nós somos gregárias, nós queremos ali estar em roda, ter experiências juntas. Uma mulher sempre acaba ajudando a outra quando consegue olhar com empatia, não é? A Bruna tá pedindo aqui, Denise, vou comprar seu livro, Amo Mulheres de Força Como Você. Qual é o nome do seu livro? Repete, por favor. O meu livro é a Bruna, né? É a Bruna. Bruna Leite. Um beijo, Bruna. Bruna, o meu livro se chama Coragem. Você pode... Mostra a capa aqui, Denise, por favor. A gente tem uma câmera aqui para quem tá na live. Isso. É linda a capa. Bruna, você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, é @DeniseCMantovani, ou também através da editora Apris. E aí na capa do seu livro tá escrito Seja Ousada, Denise. Eu já conheço essa história porque eu fiz a lição de casa bem feita antes de fazer essa entrevista, esse roteiro. Mas eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes por quê. Que frase é essa? Essa frase até me arrepia, porque essa frase me foi dita pela minha vizinha, Dona Maria Enide Mussolini. A Dona Eni me disse essa frase aos 95 anos. Uau! Um pouquinho antes de falecer, a Dona Eni, ela não viu o meu livro pronto. E um dia eu cheguei para ela já estava na cadeira de rodas, carequinha, bem idosa. Eu falei, Dona Eni, ela é minha vizinha, né? Eu falei, Dona Eni, eu tenho muita vontade de escrever um livro, mas eu tenho vergonha. E ela falou, seja ousada, Denise. Ela com 95 e você com quantos anos na época? Eu com 35 anos, mais ou menos. 35 anos. Então, assim, eu fiz questão de colocar essa frase dela aqui na capa do meu livro. E acredite você que eu contei essa história para a filha dela sábado passado. E a filha dela ficou muito emocionada depois de eu ter contado essa história. Que então, homenagem maravilhosa. Muito. E aqui no meu livro eu falo muito dela, porque eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, porque a gente sempre aprende alguma coisa, alguma história de vida. Então, Dona Eni foi uma grande amiga minha. Um beijo para ela, onde ela estiver, nesse universo, não é verdade? Que legal. Foi uma semente muito positiva que ela plantou. E que bom que você seguiu o conselho dela, né? São conselhos de ouro. Esse sim a gente tem que ouvir. E gostaria de saber como que você lida com a rivalidade, mas também com as críticas. Para que servem as críticas? Como é que você costuma filtrar? Porque esse é um ponto assim, é difícil, né? Para algumas pessoas. Para você é difícil? Olha, as críticas já me incomodaram bastante. Hoje, eu tento ter um olhar positivo para tudo. Eu sempre falo que eu quero críticas construtivas. Isso sempre. Falo para os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, na minha família. Mas, claro, as críticas destrutivas sempre chegam até a gente, né? E agora que eu comecei a palestrar... Tá no palco, então, estou no palco, mas assim, quando a gente vai pro palco,
a gente precisa estar ciente de que as críticas destrutivas também chegam. E claro que eu comecei a escutar uma coisinha ou outra, porque eu incomodei algumas pessoas. Eu falei, tá tudo bem, sinto muito por ter incomodado, mas assim, eu tenho um olhar positivo para que, o que eu posso mudar na minha fala para não incomodar o outro. Então assim, tudo que chega de negativo até mim hoje, eu vejo por um lado positivo e aprendo com isso também. Até porque tudo tem a ver com o repertório e com o ponto de vista de quem está falando, não é? Exatamente. A gente tem que perceber de onde vem, né? Qual é a fonte daquela informação ou daquela crítica. Isso é uma premissa básica do jornalismo, não é verdade? Sim. Everaldo falou que tem alguma coisa aí. É uma pergunta? É mais um comentário aqui. Tudo bem, Denise? Seja bem-vinda à Rádio Muito Capital. obrigada. Tudo bem, Estela? Tudo bem, Toda a obrigada. equipe, também ouvintes da Rádio Capital. Boa tarde e boa noite já. Boa noite. Já. É a nossa representante, a Renata, São José do Rio Preto, a sua região. Sim. Monte Aprazível fica a 30 quilômetros de São José do Rio Preto. Então vamos Eita, chamar. terra quente. Vamos chamar a audiência aqui de São José do Rio Preto. São Eu José do conheço Rio Monte Preto. Aprazível. Jura? Tem Yandeara, Tem. Nipoã. Tem. Eu conheço tudo ali, aquela região. Eu sou de Lins, bem pertinho ali. Que delícia. Então vamos chamar a audiência de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, muito Fernandópolis, toda aquela região. Pessoal maravilhoso. E lá. falando em livro, Estela e a Denise, né, também. A minha filha tem aquele Kindle, né? O Kindle. A minha filha tem 16 anos, mas quando ela tinha uns 10 anos, ela já tinha mais de 100 livros. Uau! Maravilha. Hoje ela tem uns 200, quando me comprou o arrepia. Kindle, ela diminuiu um pouco a compra, mas ela lê todos os dias livro. É importante demais a leitura, né? Qual é o nome dela, A Everaldo? Cássia, minha filha. Cássia, um beijo, parabéns. Muito obrigado, que legal, viu? quero te conhecer, hein, Cássia. Vou te trazer aqui no programa. Depois eu vou mostrar a entrevista pra ela, que agora ela tá na academia, eu vou mostrar pra ela, Muito tá bom. Essa se cuida. Essa tá aprendendo desde cedo, Com não é, certeza. Denise? A Denise, Não, a Denise eu sou se viciada. cuida muito. Ela é rata de academia. Sou rata de academia todos os dias. É Deve ser verdade, assim, eu acompanho viu? os Poxa. stories. Eu vejo e falei, nossa, eu também vou. Aí eu vou também. Falo, nossa, tô aqui deitada. Não, tem que ir. Ô, Estela, e assim, o meu livro é fininho, né? Dá a impressão que tem pouca coisa, mas até sobre a importância da atividade física eu falo aqui no meu livro. Excelente. Porque a atividade física não é só uma questão estética. Eu falo que quando eu vou pra academia é minha terapia. Sim. Entendeu? Eu falo sobre isso no meu livro também. E continue incentivando a sua filha à leitura, por favor. Muda tudo, né, Denise? Sim. Como é a sua rotina, Denise? Conta pra gente, você que é uma servidora pública federal, como é seu trabalho, como é que você equilibra a vida pessoal e profissional, e agora as palestras, os livros, como é que faz? E você ainda tem um filho? Eu tenho um filho de 19 anos. Inacreditável, O pessoal. Pedro começou a faculdade agora, um filho maravilhoso, super equilibrado. Estela, eu tenho uma rotina de muita disciplina, porque se a gente não tiver disciplina, a gente não consegue cumprir com todas as nossas responsabilidades diárias, né? Então, eu acordo, eu tenho o meu momento que eu leio pelo menos 30 minutos de um livro qualquer, tomo meu café da manhã, pratico minha atividade física, eu compro alguns cursos online, eu vejo esses cursos, eu faço a minha terapia, eu vou para minha fono, depois eu vou para o meu trabalho na Justiça Federal. Na Justiça Federal, eu lidero uma equipe de 8 servidores, sendo 7 mulheres Uau! e 1 homem, né? Então, eu saio da Federal sempre às 19 horas, mais ou menos, hoje que eu saí um pouquinho mais cedo. E quando eu não vou na academia de manhã, eu vou na parte da noite. Tudo bem equilibrado, então. Tudo bem equilibrado. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter rotina. E eu gosto de ter rotina. Sim. Já diria, acho que o Renato Russo, disciplina e liberdade, não é isso? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Sim, acredito muito nisso. Se a gente não organiza a vida, a gente se perde em todos esses afazeres que nós, mulheres, temos, É né? o tal do girar os pratinhos. Como é que você faz pra fazer tanta coisa? Como que cabe tudo isso no seu dia? Então, durante muito tempo, eu me vi muito sobrecarregada, que é o grande mal de todas as mulheres hoje, né? As mulheres estão vivendo no piloto automático, as mulheres estão sobrecarregadas. Chegou uma hora que eu falei, chega, se não deu tempo de fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Eu chamei o meu filho e tive uma conversa com ele para ele me ajudar
em algumas coisas dentro de casa também, porque moramos apenas Pedro e eu em casa. E acredite você, quando eu chamei o meu filho e tive uma conversa com ele, ele se desenvolveu e amadureceu muito. Você deu essa chance para ele crescer, não é verdade? Exatamente. Esse é o papel da mãe, né? Mãe de menino tem um papel tão importante na sociedade. A gente sempre acaba colocando a culpa na mulher inconscientemente, mas muitas vezes vem do menino e precisa de uma mãe assim, né? Que enxergue esse lado, porque eu acho que você usou um verbo, me ajuda, né? Não é ajudar, ele mora lá. Ele mora comigo, então, ele tem que compartilhar os afazeres comigo, sim. Compartilhar, é justamente isso, né? Mas eu estava vivendo tanto no piloto automático que eu não via que eu estava fazendo tudo e aliviando pro lado dele. Pra ele, né? Pra ele. Quando eu me vi realmente muito sobrecarregada, foi aí que eu tive essa conversa com ele e ele cresceu demais. Porque isso é cultural. Isso é cultural. É cultural a gente da mulher. Puxar a responsabilidade pra gente. A mulher sempre quer fazer tudo, a mulher sempre quer fazer tudo mais rápido, a mulher veste a capa da Mulher Maravilha, de que a gente dá conta de tudo, e não é bem assim. Posso contar um negócio? Quando eu me divorciei, eu falava assim, pra que eu preciso de homem? Né? Depois que inventaram o abridor de vinho, o GPS, né? Antes era GPS, hoje é o Waze, tá? Eu já estou atualizada. Isso era um absurdo eu falar isso, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo. Hoje, eu penso que eu não tenho que fazer tudo. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Hoje eu peço ajuda do Pedro, hoje eu peço ajuda da minha família, quando eu preciso. Mas parecia que eu tinha que dar conta de tudo. A mulher acha que tem que dar conta de tudo. Não, a gente tem que respeitar os nossos limites. É isso mesmo. Agora eu gostaria de perguntar sobre o seu papel como líder de uma equipe com 7 mulheres e qual é a importância, na sua opinião, da liderança feminina mesmo. Qual é a postura que você toma ali na sua equipe? Então, Estela, hoje eu lidero uma equipe que tem ali 7 mulheres e um homem. A maioria das mulheres tem filhos pequenos. E uma servidora que não tem... Duas servidoras que não têm filhos, elas cuidam dos pais, né? Então, assim, eu tenho que sempre ter um olhar empático para elas. Porque muitas vezes o filho fica doente, ou o pai ou a mãe está doente, elas chegam cansadas no trabalho. Então, eu preciso saber o que está acontecendo com elas. Eu tenho até uma servidora que recentemente estava, infelizmente, vivendo uma violência doméstica dentro de casa. E ainda bem que eu tenho esse olhar, porque eu a chamei para uma conversa e eu a orientei como que ela tinha que fazer para sair dessa situação e acabou dando tudo certo. Inclusive, hoje uma servidora falou para mim, Denise, amanhã eu posso fazer teletrabalho? Meu filho está doente. Eu falei, com certeza, pode fazer teletrabalho, que eu vou ficar até às 19. Então, a mulher, até no ambiente de trabalho, a mulher tem que olhar para a outra com mais carinho. Não adianta ficar pressionando por mais trabalho, porque vai chegar uma hora que essa servidora vai sair de licença médica. Sim. E todo mundo perde. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Você também acaba sendo uma líder ali que não é mais líder, né? Exatamente. É apenas uma chefe, né? E líder tem que dar o exemplo sempre, né? E eu sempre falo para ela, gente, vocês estão fazendo atividade física, gente, vocês estão fazendo terapia. Eu gosto sempre de saber como que está o emocional de cada uma. Exatamente. A gente tem que ter essa visão, né? E se reconhecer no outro, independentemente se é homem ou mulher, mas principalmente as mulheres, né? As mulheres, elas precisam ali entender o papel delas como líderes. Sim. Né? Não adianta a líder só cobrar. Chega uma hora que a gente chega. A gente cansa, principalmente, como eu já disse aqui, nós mulheres que temos inúmeras responsabilidades todos os dias. Exato. Eu gosto de liderar, eu gosto de trabalhar com mulheres, porque eu gosto de integrar mulheres, eu gosto de ver que elas estão bem. Mas nem sempre eu fui assim, tá, Estela? Nem sempre eu fui assim. Foi uma longa caminhada. Foi uma longa caminhada. Você que tem alguma dúvida sobre empreendedorismo feminino ou sobre a trajetória da Denise, manda aqui pra gente no 11 98334 5777. Eu vou repetir, 11 98334 5777.
77. Nós temos um áudio, é verdade, Everaldo? Isso mesmo, e vem lá de São Lourenço da Serra, Bruna. Boa noite, Estela, e todos os ouvintes da capital. Boa noite. Já estou ouvindo aqui o programa, já estou apaixonada pela Denise, uma mulher empreendedora, uma mulher forte, uma mulher que se reinventa e se conecta comigo, que também sou empreendedora, que aos 49 anos me vi demitida da indústria farmacêutica, de um cargo muito importante, onde eu ganhava um salário muito bom. Só que a gente na vida, a gente nunca é, a gente está. Então, aos 49 anos, cá estou aqui me reinventando, numa empresa também da linha Farma, mergulhando no marketing digital, trabalhando bastante, né, nessas particularidades de digital, né, o mundo digital, e estou gostando muito. E esse tema que ela levantou aí das mulheres, né, elas precisam se unir mais, se ajudarem mais, porque competição, gente, não é saudável, mas tem situações que acabam sendo assim inaceitáveis. E eu concordo com que a escritora, né, Denise também, porque além de tudo ela é escritora, o que essa fala, e é uma coisa que, uma bandeira que eu levanto, que nós precisamos sim vibrar, nos ajudar, que é uma coisa que o Papai do Céu deixou pra gente, né, gente? A gente ajudar um ao outro. Então, nós mulheres, nós temos sim que levantar essa bandeira. Então, é esse meu relato, tá, Estela? Um grande abraço, você sabe que eu sou sua fã e me sinto lisonjeada aí por tudo que você falou de mim. Um abraço. Ah, que Maravilhosa. linda, maravilhosa. A Bruna, ela é nossa ouvinte aqui da Rádio Capital, ainda não a conheço pessoalmente e adoro quando nossas ouvintes mandam áudios assim com relatos, quando participam. Muito obrigada, um super beijo e parabéns pela sua coragem, pela mulher que você é. Obrigada pelo áudio mais uma vez, né, Denise? Fiquei toda arrepiada com esse áudio dela. Não é maravilhoso? Nossa, esse programa muito, aqui é uma experiência, muito, assim, muito, fantástica, muito. porque a gente sabe que a gente faz a diferença na vida das pessoas, assim como você. E eu gostaria muito de citar aqui a maneira como nós nos conhecemos. Sim. Eu conheci a Denise, pessoal, num treinamento maravilhoso chamado VIP Mind, da Priscília Queiroz. A Priscília, ela é uma especialista em vendas, uma mulher super potente, né, multifacetada, maravilhosa. E lá naquele grupo a gente teve a oportunidade de aprender tanto sobre vendas, sobre negócios, mas principalmente sobre essa união que a gente está falando aqui, não é verdade, Denise? Foi tão transformador para mim e para você. Exatamente, Estela. Eu confesso que quando eu vi 19 mulheres e todas muito unidas, todas querendo ver o bem da outra, eu desconfiei. Eu falei, será que é isso mesmo? Você ficou com o pé atrás? Não, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, não é possível que tenha tanta mulher unida num único lugar, querendo ver o bem da outra. Então, isso, assim, foram 2 dias transformadores na minha vida também. Porque aquelas mulheres e nós duas já entendemos como que a gente tem que olhar para uma outra mulher. A nossa cabeça, né, as nossas mentes ali estavam muito alinhadas, né, em ajudar a outra, em apoiar, em crescer juntas. Acho Sim, que esse é o sim. grande lance da vida, né, principalmente para nós. Estamos aí no mercado de trabalho, empreendendo, assim como a Bruna, numa transição total de carreira, né, trabalhando em outra coisa, aprendendo sobre marketing digital. E o grande barato da vida é você desbravar e aprender mais, não é? Muito, muito, muito. É por isso que nós estamos aqui hoje, né? Nossa, gente se uma uniu. troca maravilhosa. Eu gente se uniu quero aquele ler o dia. seu livro, quero participar de uma palestra sua e quero te perguntar, a gente tem mais um minutinho, né, Everaldo, mas te perguntar, qual é a principal mensagem que você gostaria de Sim. passar para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes aqui da Rádio Capital? Ok, eu tenho um recado para as mulheres, ok? Por favor. Somos livres para sermos nós mesmas e para seguirmos nosso próprio caminho na vida. Precisamos viver de acordo com os nossos valores e desejos mais profundos, sem nos sentirmos limitadas pelas expectativas externas ou pela pressão da sociedade. Eu quero que as mulheres se questionem: qual é o sentido da minha vida? Se questionem isso e busquem esse sentido da vida. Perfeito. Ficou a sementinha aí no coração de vocês.
Denise, muito obrigada. Obrigada eu, Foi um prazer enorme te receber aqui. Quero que você volte mais vezes. A gente tem muitos assuntos para colocar nessa mesa. Tenho muitos assuntos. Tá bom? E você fica aí, porque daqui a pouco a gente volta com uma super empreendedora de uma outra área totalmente diferente. É um minutinho. Um beijo. Fica aí. Viver e Empreender TV volta já. Você acompanha Viver e Empreender TV com Estela Jordi, na Capital. Olá, olá pessoal, estamos de volta e agora quem me acompanha aqui na mesa é a Shirley Rios, engenheira de software e CEO da StartDev. Shirley, que prazer te receber aqui no nosso programa, finalmente você veio, né? Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Agora eu quero saber quem é a Shirley. Foi essa pergunta que eu fiz para Denise, então nada mais justo do que perguntar isso para você. Quem é a Shirley Rios, para quem está ouvindo o nosso programa entender melhor? Bom, Shirley Rios é uma engenheira de software há mais de 13 anos no mercado, compartilhando conteúdo tech para a galera que quer também entrar e se inserir nesse mercado novo e principalmente inspirar mulheres que têm começado a crescer agora a demanda de profissionais na área e mulheres também têm se capacitado cada vez mais para isso. Então eu compartilho tanto conteúdo como também faço mentorias e ensino, né, a parte educativa ali de como entrar no mercado. Excelente, Shirley. E por que tecnologia? Por que você decidiu seguir esse caminho? Eu sei que você também já trabalhou como modelo fotográfica, não é? Uhum. Mas por que tecnologia? Por que a tecnologia conquistou seu coração? Você sempre quis trabalhar com isso? Me conta lá o comecinho da sua trajetória. Então, desde pequena, eu ouvia muito de um tio que eu tinha como referência, que ele era bem autodidata, gostava muito de mexer com essas coisas de tecnologia, eletros, e ele falava muito sobre o futuro, que o futuro era tecnologia, o futuro a gente ia ver muitas coisas avançar com tecnologia. Na época até aquelas TVs quadrada, caixote, grandão. Ele falava, daqui um dia você vai ter TV portátil. Ele já falava muito sobre o que a gente tem hoje. Aquela TV fininha, sem o tubo, né? né? Exato. Então, quando eu sou natural de Brasília, e lá, assim, é concurso público na veia, né? Tipo, se você falar que não quer seguir esse caminho, é meio que, tipo, o pessoal já olha, assim, com um olhar duvidoso. Você tem certeza, né? Então, eu segui mais para a área de TI, inspirada nesse propósito de que é uma profissão que sempre teria mercado. Eu sou muito curiosa e eu amava, quando eu estudava história, que eu via que a tecnologia avançava muito a cada guerra, a cada... ali que o homem buscava fazer algo, ele conseguia avançar com tecnologia. Então, eu comecei a me impulsionar para esse caminho a partir desse momento. Muito bom. Olha só, a Bruna Leite, que acabou de mandar um áudio pra gente, falou que vem a Shirley agora, brilha Shirley, maravilhosa. Bruna. Beijo. Canal da Black também, falando quão maravilhoso é ver de verdade as mulheres crescendo mais e mais dentro do empreendedorismo. Esse nosso programa a gente fala sobre mentalidade, sobre empreendedorismo, e eu quero saber qual foi o momento da sua trajetória que você decidiu abrir a sua empresa de fato. Como é que foi esse turning point, né? Essa virada de chave da sua história? Bacana. Bom, tudo começou quando eu fiz um intercâmbio. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para uma empresa lá na Califórnia. E a galera pensa muito fora da curva, assim, da maneira do meu ciclo ali que eu vivia social. Então, quando eu fui para lá, eles me questionavam, né, por ser uma pessoa da área tech, se eu não tinha minha empresa, se eu não tinha projeção de projetos. E eu me sentia muito, assim, deslocada, né, porque eu, até então não tinha outros profissionais que falavam sobre empreender, né, a gente só trabalhava para as empresas e pronto. Prestavam serviço. Exato. Então, os poucos que eu conhecia que já empreendia, eram pessoas já muito mais velhas, assim, eu não tinha uma trajetória que eu tivesse visto e acreditado que aquilo realmente faz sentido fazer. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu senti a necessidade de criar algo, né? Eu falei, nossa, eu realmente preciso pensar dessa forma, principalmente por termos essa vantagem, digamos assim, de ter um pensamento bem lógico e analítico das coisas, a gente consegue criar muita coisa, então, por que não empreender, né? Foi a partir daí. Em que ano você abriu sua empresa e qual foi a maior dificuldade que você teve ali no seu comecinho? Eu voltei bem assim que iniciou a pandemia, né, da Califórnia, em 2019. Então, já foi tipo um balde de água fria em mim. Eu falei, caramba, pandemia agora. Aí 2020, fechou tudo.
E foi nesse momento que eu vi que o mercado de TI começou a crescer muito mais, escalar. Outras profissões, né, se perdendo e o mercado de TI aquecido. Eu falei, é esse momento que eu acho que seria ideal mesmo. Eu abri a capacitação, né, para profissionais nessa área. As empresas começaram a exigir até menos do que exigia antes para entrar os profissionais, porque estavam precisando de mão de obra. E foi aí que eu iniciei o projeto e só em 2021 eu abri a primeira turma do curso Start Dev. No digital, você é muito forte no digital, você tem muitos seguidores. Gostaria que você deixasse a sua rede social para quem está ouvindo já começar a seguir e consumir o seu conteúdo, porque ele é muito diversificado. O legal da Shirley, gente, é que ela não fica falando só de tecnologia, ela fala sobre o dia a dia dela, sobre as viagens. Isso é tão importante para a pessoa entender quem é a empresária que está aí, né? Entender quem é que está atrás desse CNPJ. E a gente fala muito disso aqui no programa. Como é ser uma referência na sua área, já tão nova, Shirley? Tudo começou assim, por acaso, eu brinco, né? Porque na pandemia começou o TikTok, começou outras redes sociais em alta. Eu já, quase meus 30 na época, de ficar, peraí, né? Eu vou entrar numa rede, assim, muito teens e tal. E, por incrível que pareça, eu comecei a me soltar mais lá, acho que também por não ter muita adesão das pessoas que me cercavam, né? Então eu me sentia mais à vontade de compartilhar. E eu vi um interesse muito sobre a área, né? Em si, justamente porque ela estava aquecida. E então, eu comecei a ficar mais firme no TikTok. Eu fazia alguns trabalhos freelancers de modelo fotográfica. Então, no meu Instagram, eu deixava mais como portfólio para essa área. E aí começou a gerar uma confusão, porque a galera me seguia no TikTok, ia pro Instagram e falava assim, mas você é você? Porque lá você tá modelando, né? E por que uma coisa anula a outra, né, gente? Pois é. É um estereótipo que se cria, né? Exato. Ou seja, mulher bonita que é modelo não pode trabalhar com tecnologia. Acho que isso é um desafio, né? Exato. Muito grande. Eu só descobri essa carreira, digamos assim, né, de modelo fotográfica já no caminho. Eu já atuava na área e alguns amigos me propôs, agências apareciam, e aí eu fazia mais assim por hobby, né? Finais de semana e tal, um dinheiro extra, mas eu nunca levei a sério como profissão. Então, por isso, mas o lado bom que eu vejo assim, que essa carreira paralela me levou é a consciência da minha questão visual, né? Aparência. Porque como eu trabalhava na área de TI, a gente, querendo ou não, é muito julgada pela aparência. E mulheres na área era muito tipo assim, nossa, você tem que se vestir mais nerdzinha, senão ninguém vai achar que você é realmente da área. Eu já fui para entrevistas no qual me confundiram e falaram se era para uma entrevista de RH, porque achavam que eu não estava indo para uma entrevista de programação como programadora engenheira. Olha que mentalidade, olha o preconceito impregnado ali na pessoa, né? Então, eu tinha muito dessa dúvida, né, na minha cabeça, tipo assim, será que realmente eu tenho que sempre me vestir dessa forma mais nerd para as pessoas me aceitarem, porque senão eu não vou ter credibilidade? Então, assim, tive altos e baixos na carreira, né, tipo, eu já percebi que eu já entrei numa empresa fazendo prova, né, e tudo mais, e depois eu descobri que outros profissionais não fizeram prova para entrar. Gente do céu! Então, já teve de tudo um pouco, e eu vi que a carreira de modelo, pelo menos assim, ela me deu a conscientização que eu tenho que ser eu, né? E a minha beleza não anula a minha capacidade de fazer algo. Então, às vezes as pessoas associam muito, pessoa muito bonita, muito burra, né? Ou então, assim, isso é um estereotipo que, de fato, hoje em dia eu acho que já não se cabe mais. Não faz sentido nenhum. Olha, Shirley, a gente tem alguns comentários aqui. Boa noite, Estela e amigos, equipe, convidada. Maria Quitéria mandando um alô, boa noite, um beijo pra você. A Carmen Maria dizendo boa noite, Shirley. Ela tá ligadinha aqui na nossa live. Muito obrigada, Carmen, pela sua audiência. Ela tá sempre presente, né, pessoal? Aqui no Viver Empreender TV na Rádio Capital. E temos aqui uma pergunta do canal da Black. Shirley, qual é o seu diferencial dentro de um mercado tão competitivo? Ótima pergunta, obrigada por isso. Black. Bom, o curso Start Dev surgiu justamente porque eu já ajudava algumas pessoas em paralelo, né, no off, a entrar na área, como conquistar, e eu comecei a ver que muitos cursos de capacitação só focavam na parte muito técnica ali do negócio. E hoje em dia, um profissional dessa área, ele tem que ter um 360, ele tem que ter uma boa comunicação, saber se portar profissionalmente, ter uma cartela muito interessante ali de projetos,
Não só projetos que você fica brincando no dia a dia de calculadora, de sei lá o quê, mas projetos reais, projetos que agregou valor em algo para alguém, ou pelo menos né, num modo fictício ali, mas que você pensou numa solução que é real, de um problema real, e transformou isso com a tecnologia em uma solução. Sim, muito bom, muito bom. E quais são os principais desafios ao gerenciar uma empresa na sua área, Shirley? É vários. Os principais, elenca uns 3 aí pra gente entender. Primeiro, assim, eu por não ter esse feeling desde o início, né? Eu não entrei na área já empreendendo, eu entrei como profissional mesmo. Essa virada de chave foi um pouco difícil em alguns pontos, por exemplo, contratos, né? Quando você trabalha como programador, quem faz toda essa gestão são outros profissionais. Então, entender prazos, contratos, entender realmente o que o cliente quer. A gente sabe que toda hora ele vai estar mudando de ideia e a gente tem que ter certinho ali, isso tudo documentado. Então, muita organização, então. Isso. E me desenvolver em outras áreas, né, que fugir ali da minha alçada, foi desafiador. Muito desafiador. Estela, tudo bem? Ó, tem uma pergunta aqui, na verdade, um comentário para Shirley, tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio Capital, Shirley. Valeu. Acho que foi em janeiro, eu tive um problema de internet em casa. Uhum. Aí a portaria me ligou e falou, tem uma pessoa aqui, falou o nome, Rafael, eu lembro até hoje, Rafaela tá na portaria. De uma empresa dessas de internet famosas aí. Eu falei, mas estranhei, né? Falou, mas tem certeza que é da empresa de internet? Tenho. Eu fiquei surpreso, porque uma mulher, porque geralmente eu nunca tinha visto uma mulher prestando assistência técnica, a técnica, né? Na área da tecnologia da informação, uma mulher numa grande empresa dessa daí. Tá e ela falou pra mim no dia, a Rafaela, no caso, que foi fazer a visita em casa, que tava crescendo muito, as mulheres, né? Entrando bastante na área de tecnologia, né? Então eu fiquei bem feliz, né? De ver as mulheres crescendo bastante nessa área, né? É muito bacana. Bom, muito bom. E justamente, a gente tem aqui mais um comentário da Bruna Leite. Shirley, tu é uma mulher despadronizada, adoro isso, também adoro. É uma belíssima profissional, assim, um exemplo de mulher. A Miriam Ramos dizendo, arrasa sempre. Um beijo pra você, Miriam, obrigada pela sua participação. A Diomara Aguiar dizendo, a maravilhosa Shirley, incrível como profissional e como pessoa, amo, maravilhosa. Um beijo pra você também, Diomara. E a Carmen Maria dando boa noite. Enfim, a gente tem muitas ouvintes mulheres, justamente por isso eu gostaria de perguntar, que conselho você daria para quem quer ingressar, para quem quer começar na sua área? Além de fazer seus cursos. Bom, o conselho é ter foco no objetivo que a pessoa deseja, né? Porque às vezes entra muito naquela animação, empolgação, mas é uma trajetória que você tem que toda hora estar com uma resistência ali mental, principalmente, para não desistir. Porque não é simples, mas também não é uma coisa difícil, assim, tipo, isso aqui tem que saber matemática, isso aqui tem que saber muito de alguma coisa específica e eu não sei. E não, eu até falo muito que se você quer muito algo, você não vai olhar esses empecilhos como a primeira pedra no seu caminho para parar. Então, as mulheres, eu acho que às vezes elas são menos resilientes, digamos assim, que os homens, e talvez por isso desistem mais fácil da área. Você acha mesmo que os homens persistem mais? Sim. É verdade? Você acha? Eu acho. Bom, pra sua área, acho que você fala melhor do que eu, com certeza. Mas acho que na minha área eu percebo que os homens desistem mais rápido. Pelo menos em comunicação. O que você acha, Everaldo? Eu também penso igual você. Também penso. Penso assim, igualzinho. Eu, baseada nos meus alunos, né? Os homens, eles veem um desafio, eles ficam um pouco desmotivados e tal, mas eles vão persistindo aos pouquinhos e continuam tendo constância ali nos estudos. As mulheres já não. Já achou um obstáculo, às vezes eu tenho que revisar novamente o seu objetivo. Olha só, você quer chegar nesse lugar, você precisa aprender isso. Aí eu ensino. E por isso também eu trago uma didática muito mais fácil, porque como é muito técnico, às vezes realmente para nós mulheres o visual, a comparação com objetos no mundo real faz mais sentido e explica mais do que você lê ali tudo técnico. Então eu trago essa abordagem, principalmente para atrair mais as mulheres e elas não desistirem e ver como é simples. Às vezes, só por ter muitos termos técnicos, elas acham que aquilo é muito complexo. Sim. E você, ouvinte, que está aí acompanhando a nossa entrevista com a Shirley Rios, manda uma dúvida, uma pergunta sobre empreendedorismo feminino, sobre tecnologia. Vou falar o nosso WhatsApp, é 11 98334 5777, 11 98334
5777. Shirley, além de tecnologia, de moda, que interesses você tem na sua vida, no seu dia a dia? E como esses interesses acabam influenciando para você conseguir mais clientes, mais alunos? Eu adoro liberdade geográfica, né? Foi uma das coisas que me impulsionou muito para essa área. Então, ter a possibilidade de trabalhar com computador em qualquer lugar do mundo, só tendo uma boa internet, é claro. Eu acredito que trazer as pessoas para essa realidade tem me trazido ainda mais ânimo para continuar fazendo o que eu faço. Principalmente ver resultados de alunos que estão saindo, né, muito cedo de casa para trabalhar, volta cansados e entrando na área de TI, eles já falam, nossa, trabalho de casa, acordo assim rapidinho, já estou pronto para trabalhar, não tenho que pegar trânsito, tenho mais tempo com meu filho. Isso é o que me motiva. É uma liberdade. Exato. Uma liberdade que a tecnologia te possibilita. Proporciona, exato. Você acredita nesses nômades digitais? Você acredita que é possível, sim, a pessoa trabalhar com tecnologia e, de fato, ter uma vida livre, desprendida? Isso Sim. é possível? É possível, mas tem que ter muita responsabilidade. Porque tem muita gente que quer ter essa vida, mas não tem a responsabilidade. Uhum. Então, por exemplo, Belíssimo ponto. Um nômade quer viajar toda hora, mas independentemente do lugar que ele viaje, ele tem que ter ciência de que ele tem que ter uma boa internet. Por exemplo, trabalhar na praia. Pega um notebook e abre lá na praia pra você ver se você não vai enxergar nada naquela tela. Então, assim, as pessoas vendem isso, porque, sim, é possível você vender, você trabalhar perto de uma praia, olhando uma praia, mas no sol não dá. Você não vai enxergar nada na tela. E, em paralelo, ter essa responsabilidade, né? Porque tem profissionais que querem ter isso, mas não quer ter o compromisso de entregar, porque ele está sendo pago para aquilo, né? Está sendo pago para entregar algo em troca. É troca de valores mesmo que você tem que gerar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Belíssima dica também para os jovens que estão ouvindo esse programa agora, né? Porque os jovens ficam muito encantados com a vida que você mostra ali no Instagram, mas tem que mostrar o outro lado também, não é verdade? Exato. Os dias em claros. Você fez um vídeo muito bem editado, inclusive, que mostra isso, né? Que Sim. mostra, você vê isso, mas você não vê o que eu fiz para chegar até aqui. Exato. Não é? Você olha o palco, mas não olha o bastidor. É porque tem, às vezes, alguns comentários, né, que falam até assim, você não deve ser programadora de verdade, só mostra o lado bom. Eu falei, gente, é até difícil lembrar no dia ruim, que eu tô ali trabalhando até tarde, né, em claro, de gravar. Eu vou abrir minha câmera aqui e gravar. Não tem como você pensar em gravar, ainda mais naquele momento. Requer mas uma produção, aliás, afinal, né? Mas esse lado existe. Olha, a Bruna tá mandando mais uma pergunta. Shirley, o TI nunca foi tão solicitado no mundo corporativo durante a pandemia. Como foi para sua empresa nesse momento? Como todas as outras, né? Foi muita... a galera querendo pegar profissionais de qualquer jeito no mercado. Isso inflou, né? Na verdade, assim, muito as vagas. Apareceu pessoas de vários tipos que não tinham capacitação e, ao mesmo tempo, aquela ilusão, né, de que vai ganhar muito bem, né? E tudo mais. Então, as empresas perceberam que começaram a perder profissionais de qualidade, porque a gente tinha que focar também nesses de entrada e auxiliar. Então, a hora de um profissional sênior é bem cara para estar ali toda hora capacitando um júnior. Então, hoje, o que é pedido para um júnior é pelo menos a base para ele ter ali na empresa e não ter tanto recorrência assim de pedir ajuda e tudo mais. E ser um profissional mais desenvolto mesmo, que possa crescer facilmente, né, nessa área. Sim. Shirley, você contou no seu Instagram também que você começou com um computador apenas ali na faculdade. Era você e o computador. Pensando nisso, o que você diria para Shirley lá do começo? Você imaginou que você chegaria aqui em 2024? Assim, dessa maneira? Dessa maneira, não. Mas eu sempre me via muito, né, longe das conquistas, muito perto das conquistas que eu queria. Porque isso é o que me motivava a permanecer. Na faculdade, eu entrei numa época em que os professores falavam muito sobre mulher nessa área é melhor ir para negócio. Vocês podem se formar, mas vai para essa área. Não faz programação, não vai para essa área. Porque acho que também nessa época tem mais, né, o sexo oposto, como se diz assim, dominando a área. Eles olhavam pra gente já com dó, tipo, vai sofrer, nossa, coitadinha, tá indo pra área. Dava até um certo medo, sabe? Chegava às vezes em casa pensando, nossa, eu tô fazendo a coisa certa. É uma crença limitante deles, na verdade. Isso. Era uma crença limitante deles. Exato. E aí foi quando eu busquei um estágio que eu pudesse aprender, de fato, programação
E só foi no estágio, quando eu consegui, que eu percebi que, de fato, eu queria trabalhar com isso, que eu queria seguir essa área, que realmente eu não estava ficando louca da faculdade, que o professor falava o contrário para mim, Chile, não vai para essa área, sabe? Mas foi só atuando, e também eu percebi o quanto a faculdade não me ensinava o que eu precisava para me capacitar para entrar no mercado. Para chegar onde você queria, afinal. Exato. O lugar que você visualizava. Por ela ser muito generalista, né? Então ela forma tanto um programador, um analista, um cara de dados. E quando você se forma ali, você não vai ter todas as competências exigidas pelas empresas. Sim. Como você enxerga a utilização da inteligência artificial nas empresas hoje? Como as pessoas poderiam se capacitar? Quem não sabe nada, quem tem medo, por onde começar? Porque, né, tem muita gente aqui que tem empresa, que tem seu negócio, que ouve nosso programa, mas que acha que é algo negativo. Você concorda? Então, ela tem que ser usada com bastante cautela mesmo, principalmente a gente que mexe diretamente com ela. Dados sensíveis e tudo mais, isso é um fator preocupante até. Mas os desenvolvedores que são despreparados, eles são resistentes a aprender e colocar ela em prática no dia a dia, porque acham que ela vai substituir eles. Mas, pelo contrário, né, a tecnologia, a inteligência artificial, ela veio para nos auxiliar como profissionais, entregar mais valor e até mesmo em menos tempo. Então, aprender e estudar essa ferramenta é um dos passos para um bom programador se destacar no mercado. Então, eu vejo que se você tiver uma mentalidade de que isso vai ser um bloqueio para o seu crescimento ou para a profissão em si, você está do outro lado da moeda. Eu já presenciei entregas incríveis de empresas que foi maravilhoso entregar, mas aquela solução que eu automatizei demitiu metade dos funcionários que não trabalhavam diretamente com TI. Então, por um lado, você... Putz, olha que entrega bacana, mas por outro, que triste. O meu trabalho tira muitos trabalhos também manuais ali do mercado. E isso vai acontecer, né? É inevitável, né? Acho que o empresário acaba fazendo conta e acaba, né, priorizando Exato. O bolso, mas também tem que ter a consciência social. Então, é bom que todo mundo fique atento a essas novas profissões que vêm por aí, com a ajuda da inteligência artificial, como uma ferramenta poderosíssima, né? Isso, exatamente. Shirley, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu sempre recebo respostas muito elaboradas do que vem do coração. Então, para os nossos empreendedores, para quem gostaria de desenvolver essa mentalidade empreendedora, para quem é CLT, não pense em sair do CLT, mas que quer sim se desenvolver como ser humano, o que você diria para quem está ouvindo o nosso programa? Bom, se você sonha em entrar nessa área, deixe de sonhar e comece a lutar para conquistar isso. Primeiro passo, né, para a gente conquistar os nossos objetivos. Não é uma área tão simples, mas não é impossível. E as oportunidades não nos esperam. Então, quanto antes você entrar, mais rápido você se insere e mais rápido você conquista seus sonhos. É isso mesmo. Então, é rapidez e saber qual é o seu objetivo, Exato. Em resumo. Exato. Se não tiver um objetivo muito claro, você desiste fácil. É verdade. Tem que ter algo para te puxar para cima, né? Aquele ideal, aquela visualização. Shirley, foi um prazer enorme te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada. Você é o perfil perfeito para a gente conversar no nosso Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital, porque aqui a gente gosta de falar justamente sobre pessoas que não desistiram, que continuaram e que realizam grandes coisas, que você é isso. Então, muito obrigada. Até uma próxima. E até a próxima quinta-feira para você também que está ouvindo o nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência e um super beijo.